Oi, pessoal, na aula de agora, seguindo essa aula de energia e trabalho, de princípio da conservação de energia, a gente vai falar sobre potência e rendimento. O que é potência, né? Quando a gente fala, por exemplo, de potência de um motor, a potência de um motor é tanto. Quando a gente fala de potência, a variável tempo passa a ser importante, porque é o trabalho que aquele motor vai desenvolver em um determinado tempo. A gente sabe que um carro ele é mais potente que outro porque, por exemplo, ele chegou numa velocidade maior no mesmo espaço de tempo. Então, ele realizou mais trabalho. Tá bom? Essa é a ideia. A potência é quando a gente está falando de um trabalho no intervalo de tempo. Então, colocando aqui na nossa fórmula da potência, é justamente a variação do trabalho com o tempo. E aí a gente vai fazer algumas transformações para chegar na fórmula que a gente vai mais utilizar, né? A gente vai juntar como se fossem essas duas fórmulas. A gente vai partir dessa fórmula aqui. Então, partindo dessa fórmula aqui, a gente vai ter que a variação do trabalho, né, é F dr aqui, o produto escalar entre a força e o deslocamento de forma vetorial. E a gente pode pegar os dois lados e dividir por ΔT, né, pela variação do tempo. Então, ficaria assim. Se a gente tem uma força constante, essa força ela não vai variar com o tempo. E aí esse meu lado esquerdo ele vai ser a potência. E o meu lado direito, esse dr e dt aqui, né, se a gente fizer o produto escalar ainda, ficaria assim, tipo f ds dt, a gente consegue ver que isso daqui é a velocidade. Essa é a forma vetorial da velocidade, né, dr dt. Então a gente vai pegar, e esse dr dt, que é a fórmula vetorial da velocidade, para a força constante, né, vai ser o produto escalar entre a força e a velocidade. Isso é potência. Então essa é a forma de potência que a gente vai mais utilizar, né? E a gente tem aqui o conceito de rendimento, né? O que é esse conceito de rendimento? Quando eu trabalho termodinâmica, né, eu costumo falar sobre esse conceito de rendimento. E eu falo que rendimento é uma medida, uma razão entre o quanto você obteve, quanto você teve de utilidade, com relação a quanto você forneceu. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, obtido com relação ao fornecido. E o livro trabalha com essas duas outras formas, né, potência de saída, potência de entrada, ou energia de saída sobre energia de entrada, que é essa ideia, né? Quanto você obteve e quanto você forneceu. É tipo um input-output, a ideia. Ok, vamos fazer um exercício. O exercício fala assim, ó, o carro esporte mostrado na figura 14 ponto, taranã, essa figura aqui tem 2 toneladas de massa e está trafegando a velocidade de 25 metros por segundo, então isso é o V0. Ok, quando o motorista aplica o freio às 4 rodas, determina a potência desenvolvida pelo atrito quando o carro desliza. Então o carro vai começar a deslizar e vai ter uma força de atrito contrária ao movimento. Calcule também a velocidade do carro ao final de 10 metros de escorregamento. Então eu quero a velocidade depois que S igual a 10. Bem interessante isso, né? Ele quer a velocidade depois de 10 metros de escorregamento. E o coeficiente de atrito é esse. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o princípio o princípio do trabalho de energia. Então eu vou ter T1 mais somatória do trabalho entre 1 e 2, energia cinética e 2. Então energia cinética em 1 mais somatória dos trabalhos entre 1 e 2 e a energia cinética em 2. O que eu tinha em 1? Eu tinha meio de mv0 ao quadrado. Meio da velocidade inicial ao quadrado. Mas que força que está aqui realizando trabalho? Qual que é a força que está realizando trabalho? É uma força não conservativa, negativa, que é a força de atrito. A força de atrito é o quê? É μ vezes a normal. O que é a normal? Aqui vai ser mg. Então é μ vezes mg vezes o s. Tá bom? Que aqui a gente sabe que o s vai ser 10 metros. E aqui a velocidade que ele vai ter V2 depois de 10 metros. Então é essa velocidade que eu quero. Então se eu resolver essa equação, eu consigo a velocidade. Então é simples assim. Posso simplificar aqui a massa. Está multiplicando tudo. Vou ficar aqui com meio de V0 ao quadrado menos
Mi vezes 9 vai ser Mi... Vou deixar indicado. Então, a nossa incógnita aqui é o V2. Só tem ela de incógnita. E aí, resolvendo para V2, eu vou encontrar um V2 de 23,59. Então é isso, ó. Encontrei uma velocidade depois, né, ao fim desses 10 metros aí, substituí 10 metros aqui, 9,81, aqui o atrito é 0,35, a velocidade inicial é 25 metros por segundo, ficou só V2. Substituí e achei essa velocidade aqui. Na segunda parte, ele pede o quê? Ele calcula também a velocidade do carro. Na verdade, eu calculei a primeira coisa aqui, né? Foi a velocidade, foi a segunda parte. Então, ele quer determinar a potência desenvolvida. Então, ele quer a potência. Potência era o quê? Potência é a força vezes a velocidade. Então, eu quero a potência quando esse meu carro estiver deslizando. Nesse meu 23,59 aqui metros por segundo, que é a velocidade que eu encontrei. Então, eu vou achar a potência nesse momento, né? Então, beleza. Então, a força vai ser a força de atrito aqui. Deixa eu ver aqui, força de C, né? FC. O produto escalar, a força e o deslocamento estão na mesma, e a velocidade estão na mesma direção. Então, o produto escalar aqui vai ser cosseno de θ vai ser 180, né? Ok, então eu vou ter o que aqui? A força vai ser μ vezes a normal vezes a velocidade. Então vai ficar 0,35 vezes 9,81. A massa é 2.000 quilos, 9,81, e a velocidade é 23,59. Então a potência, quando esse carro está deslizando aí nesses 10 metros, é 172 vezes 10 a terceira watts, 172 quilowatts. Então, é isso daí. Essa é a potência. 172 kW. Ok, vamos continuar. Eu lembrei que eu parei aqui e não falei nada. O que eu queria falar era sobre watt. Né? O que é watt? É joule por segundo. Que é energia dada em joule, né? Energia dada em joule. Porque no final das contas vai ficar como se fosse variação de energia por tempo, né? Variação de trabalho por tempo. Potência é trabalho por tempo, no final das contas. E aí, a unidade de trabalho é joule, a unidade de tempo é segundo. Então, aqui eu tenho que a unidade resultante que é chamada de watt. Vou escrever isso, watt. Pronto. Então, agora, nosso próximo tópico aí, né? Forças conservativas. Essa matéria que eu vou falar aqui agora é bastante cálculo 3. Quando vocês viram aquela ideia de gradiente, da integral de linha, campos vetoriais. Então, isso daqui é muito da ideia daquilo lá. Se você entendeu aquilo lá, você traz esses conceitos para cá. Eu vou falar de forma teórica, de muita coisa aqui, mas você tem que lembrar daqueles conceitos lá. Quem não lembrar vai acabar passando despercebido muita coisa que eu vou falar. Então tá, a primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre forças conservativas e energia potencial. Uma força conservativa para uma força conservativa, o trabalho ele vai ser resultado só das posições finais inicial. Ele vai ser função só da posição final inicial. Ele não vai depender da trajetória.
Por exemplo, a força-peso. A gente já utilizou isso. A força-peso, ela, para a gente calcular o trabalho da força-peso, a gente só pega a diferença de altura. E a gente viu que isso daqui era por conta daquele produto escalar, porque a força-peso era sempre para baixo, aí a gente ia pegar a componente de deslocamento sempre para baixo. Lembra disso. A força elástica também vai ser uma força que não depende da trajetória, né? Ela vai depender só das posições iniciais e finais. Tá bom? Também é uma força conservativa. O trabalho dessa força vai depender só da deformação, da posição final inicial. Tá bom? Já a força de atrito, ela não é conservativa. Por que a força de atrito ela não é conservativa? Porque a força de atrito aqui, por exemplo, nesse carro, a gente pensa, se o carro tivesse ido e voltado, a força de atrito atuaria tanto nessa ida quanto nessa volta, né? E aí ela realizaria trabalho nessa ida e nessa volta. Diferente da força-peso, por exemplo, a força-peso eu posso ter subido e descido, só que ela o trabalho da força-peso vai ser só em relação à variação de altura. Do atrito não. Enquanto eu estiver fazendo o movimento, se a força de atrito estiver atuando, ela vai realizar trabalho. Então, o trabalho da força de atrito é um trabalho não conservativo. Eu acabei falando isso ao longo do tempo, dos exercícios que eu acabei de falar. É um trabalho negativo porque é uma força não conservativa e está atuando, né, no sentido contrário e tal. Tá bom? Então, não necessariamente porque ela não é conservativa é que ela vai ser negativa, mas nesse caso aqui, como era uma perda, era um trabalho negativo. Tá bom? Ok. E aí, relacionando a essa força aí conservativa, a gente vai ter a ideia de energia potencial. Na prática, isso está muito relacionado matematicamente. Forças, né, campos de forças vetoriais, eles são o gradiente de campos potenciais. Tá bom? Eu estou falando de conservativos, né? E aí a gente pode chamar quando a gente tiver essa relação, né, a gente fala que esse campo ele um campo, essa força ela é conservativa e ela foi gerada por um campo potencial. E aí esse campo potencial é justamente essa energia potencial. Por isso que eu estou falando que vocês têm que lembrar de cálculo 3. Né? Essa energia potencial é uma capacidade de realizar trabalho. Então, por exemplo, a energia relacionada à força, do peso vai ser uma energia potencial gravitacional. Então, a força-peso ela tem origem na atração entre a Terra e as outras massas, certo? E aí, essa atração, ela tem essa força, né, esse campo vetorial aí dessa força de atração, ela é justamente uma força conservativa. E aí o campo vai ser o campo, né, o campo potencial para gerar essa força de atração, ele vai ser um campo potencial. As forças, esses campos potenciais, eles têm essa propriedade de gerar trabalho. Então, se você solta uma partícula num campo potencial, essa partícula vai realizar um trabalho, que vai depender só das posições iniciais e finais. Tá bom? Muita teoria, isso daqui que eu estou falando é matemática. Na prática, vocês aplicam isso o tempo todo. Vocês sabem que a energia potencial gravitacional, ela depende da posição inicial e final. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, eu tenho uma referência aí, que é uma altura zero, e eu tenho uma energia potencial positiva, porque se eu soltar a partícula lá em cima, em Y positivo, ela vai realizar trabalho. Agora, se eu soltar a minha partícula, e eu quero que essa partícula volte, né, nessa posição da altura menos y para zero, eu vou ter que realizar trabalho para poder levar minha partícula dessa posição mais baixa para a posição mais alta. Tá bom? Por isso que essa energia potencial está negativa aí, porque eu teria que fornecer trabalho. Tá bom? Já para a força elástica, né, para a energia potencial elástica, ela vai ser sempre positiva. Por quê? Porque qualquer deformação que eu tenha é uma capacidade de gerar trabalho, é uma capacidade de gerar movimento para essa partícula. Né? Tá bom? Por isso que a força, o campo, né, a energia potencial elástica, ela é
sempre positiva. E aí eu estava falando aí, para a gente encontrar força a partir de um campo, é só a gente aplicar o gradiente. E o gradiente o operador gradiente é um operador vetorial que você faz a derivada parcial nas direções. E amarra com aquilo que eu tinha falado lá do trabalho, vocês lembram? O trabalho, a gente fazia a gente só via a direção e a força que alinhavam, né? Realizava o trabalho quando era assim. Então tá tudo amarrado. Tem muita matemática aqui, eu não quero ficar falando muito disso, a gente vai aplicar. Antes de começar a fazer exercício, eu vou falar de conservação de energia. A consequência disso daí, para campos potenciais, para energia, para forças conservativas, vai gerar essa fórmula aqui, né? Quando a gente está aplicando conservação de energia, princípio do trabalho e energia para um sistema de pontos, para um sistema de partículas que está submetido só a forças conservativas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a somatória das energias da energia cinética mais a somatória das energias potenciais, que são das forças conservativas, né? E assim, em dois, antes e depois. E é como se eu tivesse uma conservação. E aqui do que eu estou falando aqui é que a energia em 1 é igual a energia em 2. Mas se eu tiver forças não conservativas, eu vou ter uma perda. E eu vou ter que colocar aí o trabalho das forças não conservativas. Por exemplo, se eu tiver atrito. No caso, lembram lá dos exercícios que vocês faziam, que quando falava assim, despreze o atrito. Quando falar de despreze o atrito, a gente pode aplicar conservação de energia. Então, por exemplo, a energia potencial gravitacional, que gerou energia cinética, né? São só esses balanços das energias mecânicas, potencial, gravitacional e cinética. Tá bom? Então, vou fazer exercício que é bem mais simples do que ficar falando de teoria. Ok. Então, esse exercício fala assim, a estrutura de um poste, como mostrado na figura, é usada para testar a resposta de um avião durante um impacto. Como mostrado nessa figura aqui. O avião é de uma massa de 8.000, é suspenso até um ângulo de θ igual a 60. Então, esse ângulo aqui é 60. E estando ele em repouso, é solta-se o cabo AC. Então, ele solta esse cabo aqui e ele parte com a velocidade zero. Determina a velocidade do avião imediatamente anterior ao impacto com um θ de 15 graus. Qual é o máximo valor da tensão no cabo durante o movimento do avião? Então, a primeira parte aqui que eu li é determinar a velocidade com θ igual a 15. Então, eu solto com θ igual a 60 e quero determinar θ igual a 15. Se a gente fosse fazer com o que a gente sabia, a gente tinha que aplicar aqui movimento curvilíneo, componente normal e tangencial. Aqui a gente vai fazer por energia. Então, aqui, vamos utilizar essa fórmula. Percebam que eu utilizei lá, esqueci de mostrar isso, né? Eu tinha aqui a letra V. Aqui eu também tinha a letra V e a letra V. E aqui a letra V é aqui a nossa variável aí para energia potencial, tá bom? Então, ok. Por isso que ele está chamando de V. Então, eu vou colocar essa fórmula, né? Vou copiar a fórmula que é até melhor. A gente não tem atrito com o mar, não tem atrito com aqui, sustentação, tá vendo? Não tem nada relacionado a movimentos a forças de arrasto nem nada disso. Então, só tem forças conservativas. Então, vou utilizar essa fórmula. Então, aqui é a parte de energia cinética. O que eu tenho de energia cinética no começo? Nada. Né? A energia cinética inicial aí para o avião é nada, porque ela partiu do repouso. Ok, energia potencial. Eu vou colocar aqui o chão como zero, né? Então, esse aqui é o y, a partir do chão igual a zero. Então, eu vou ter essa altura aqui, que eu vou chamar de HA. Então, vamos lá. Eu vou ter, MGHA. Né? Se eu for igual à nomenclatura do livro, eu vou ter WA vezes YA. Então, no caso aqui, a gente pode até colocar assim, né? WA e YA. Ok? Então, vai ficar... Isso daqui vai ficar MA. Aqui é W, né? Porque eu estou falando só do avião, então vai ser YA. Então, vai ficar M, a massa do avião, vezes a gravidade, vezes aí o que eu chamei de HA. Ok. Mas eu tenho energia potencial elástica, eu tenho alguma outra forma de energia? Não tenho. Então, pronto, coloquei só a minha energia aqui, potencial elástica, né? Que é o W vezes o Y.
potencial gravitacional. Eu só tenho energia potencial gravitacional, que é W vezes Y. Positivo porque está acima da minha referência. Ok, e em 2, o que eu tenho em 2? Eu vou ter, ó, meio da massa vezes a velocidade em B ao quadrado, mais a energia potencial. Eu também tenho uma energia potencial. E vai ser essa altura B aí, ó, que eu vou chamar de HB. Então eu tenho uma alturazinha pequenininha. Então aqui eu vou ter menos meio de mvb ao quadrado mais mghb. Então o nosso problema aí é determinar esse h e esse hb. O meu primeiro desenho eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui essa posição com θ igual a 60. E aí esse aqui é o ponto A. E eu sei que isso daqui é o meu HA. Pronto, eu sei que isso dali é HA. Como que eu faço para achar quanto que vale aquele HA? Tem algumas formas. Eu vou pegar, vou utilizar uma propriedade aqui, ó, para fazer essa primeira parte. Eu sei que isso daqui é o raio. E eu sei que essa distância toda aqui também é um raio. Se essa distância é o raio, essa distância é o raio, se eu fizer esse triângulo aqui, eu sei que eu tenho um triângulo aqui que é equilátero, né? Esse lado e esse lado aqui vai ser 60. E esse lado aqui também vai ser o raio. Como que eu descobri isso? Se eu tenho esse ângulo aqui igual a 60, os outros dois, esses dois ângulos, eles são iguais. Né? Vocês lembram dos livros que eles fazem assim, faz um tracinho. Então esses dois ângulos são iguais. E a soma de todos os ângulos internos no triângulo tem que dar 180. Se eu já tenho um 60, eu diminuo de 180 e fico com 120. E eu tenho que dois ângulos iguais tem que somar 120. Então cada um deles é 60. Então é um triângulo com tudo igual, né? Ele vai ser 60, 60, todos os lados iguais. E aqui R. E aí com isso eu posso utilizar aqui esse triângulo de baixo. E aí eu vou conseguir achar que HA vai ser cosseno de 60 vezes R. Tá bom? Então pronto, vai ser 20 cosseno de 60. Ok. O outro triângulo vai ser esse daqui, ó. Isso aqui é R, isso aqui é R. Tá bom? Isso daqui, ó, percebam que é a parte, a trajetória circular. Ok. O que eu vou fazer aqui? Nesse daqui eu vou fazer uma linha aqui. Eu sei que aqui é 90 graus. Quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo ele vale 15 graus. Que foi o que o exercício falou. Esse ângulo aqui é igual a 15 graus. Que vai ser B, né? Esse ponto aqui é B. Ok, então eu consigo achar essa distância toda aqui. Essa distância toda eu vou chamar de, sei lá, Z. E eu tenho que essa distânciazinha aqui que eu quero, que é HB, o meu HB, ele é o quê? É o R menos o Z. Quanto que vale Z? Z vai ser o cosseno de 15, né? Vai ser R cosseno de 15. Eu peguei esse triângulo aqui, ó. Triângulo azul, para ver esse R cosseno de 15. Tá bom? Então eu sei que o HB é isso daqui. Gente, no livro tem até um erro. Na hora dele considerar... A resposta está certa, mas ele não considera isso daqui na hora de colocar na conta, tá? Esse R aqui. Então o HB vai ser o quê? Vai ser 20... posso colocar o R em evidência, né? Aqui. Vai ficar tipo 1 menos cosseno de 15 graus. E aqui vai ficar 20, 1 menos cosseno de 15 graus. Pronto. Então eu tenho IHA e HB. É só calcular. Eu vou jogar isso, por exemplo, cosseno de 60, ele é meio. Então aqui H é 10 metros. E aqui HB é só fazer 1 menos cosseno de 15. Deixa eu fazer essa conta. Essa conta total aqui vai ser 0,68.
Pronto, só para ter aí o valor numérico. Ok, agora que eu fiz isso daqui, eu posso substituir aqui. Vamos copiar essa formulazinha para a gente substituir. Pronto, ó. Então vamos lá. Vai ficar... M está multiplicando tudo, né? Eu posso simplificar aqui. Vai ficar G vezes 9,81 vezes HA, que é 10, igual a meio de VB, que eu não sei, mais 9,81 vezes 0,68. E aí, resolvendo para VB, eu vou encontrar uma velocidade de 13,5 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade escalar aí do avião. 13,5 metros por segundo. É bastante alta, né? Ok. Nisso, ele pede, na segunda parte do exercício, qual o valor máximo da tensão do cabo durante o movimento do avião. Então, eu vou fazer aí uma equação de movimento. Porque é a equação de movimento que mexe com força, né? Aqui a gente não mexeu com força. Então, eu vou representar aqui o avião. Esse aqui é o avião. O que eu tenho no avião? Eu tenho peso, então eu vou ter o W do avião aí. E eu vou ter uma tração, certo? Nisso daqui, ó, aqui é a trajetória. Eu tenho aqui as direções normal e tangencial. Vamos lembrar lá? Aqui é a direção normal e essa aqui é a direção tangencial. Eu vou fazer somatória de forças na direção normal. Isso vai ser a força vezes a aceleração normal. Ok. O que eu tenho aqui de forças normais? Eu vou ter a tração orientada na direção normal positiva para dentro, que é o que está fazendo fazer a curva, né? E a W, uma componente do peso. Essa componente aí vai ser o quê? Ó? Esse ângulo aqui, então a gente tem que descobrir qual que é o ângulo, né? Onde que está θ, ó. Vou desenhar aqui. Essa é a tangente, essa é a tangente e essa é a normal. Então, θ tá aqui, e aqui está o peso, né? θ vai estar aqui, ó. É esse ângulo aqui. Então, a componente tangencial vai ser o cosseno. Conseguem perceber? Ó, a componente normal. A componente normal vai ser o cosseno. Ó. Esse ângulo é 60. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o θ. Então, pronto. Então, vai ser cosseno. Cosseno de θ. Como essa tração ela varia, eu vou deixar em função de θ. E a aceleração normal é o quê? A aceleração centrípeta, né? V² sobre o raio. Então, a minha fórmula para força, para tração, ficou assim, ó. Ficou mv² sobre o raio, mais o peso, vezes cosseno de θ. Eu posso colocar aqui mg, né? Então, a tração é isso daqui. Ó, eu tenho quais são as minhas forças, as minhas variáveis. Massa é constante, raio é constante, massa é constante, gravidade é constante. Então, as minhas variáveis são velocidade e cosseno de θ. Tanto a velocidade varia, quanto o θ varia. Ele pede o valor máximo da tensão no cabo. Eu tenho que saber quando que é esse valor máximo. Será que o valor da tensão é máximo quando o θ é 60 ou quando o θ é 15? Né? É que eu estou variando entre 60 e 15. A velocidade só aumenta, porque a altura está sempre diminuindo. Então a velocidade aumenta. Então a tendência da minha tração é aumentar com a queda. E o cosseno também aumenta. Por quê? Porque o θ diminui. O θ antes era 60 e depois o θ foi 15. Então, ó, se a gente fizer um círculo trigonométrico, a gente sabe que esse aqui é o θ e o θ estiver diminuindo, cosseno é a projeção disso. É isso, ó, cosseno é essa parte aqui. É a projeção. Então, quanto menor o ângulo, maior vai ser o cosseno. Então, quanto menor o ângulo, maior vai ser o cosseno, quanto menor o ângulo, maior vai ser a velocidade. Então, a tração ela é máxima para θ de 15. Então, eu vou substituir essas informações aqui. Vai ser 2.000, é 2.000 não, é 8.000, né? 8.000 vezes a velocidade ao quadrado, que é 13,5 ao quadrado, sobre o raio, que é 20, mais 8.000 vezes, não vai caber,
vezes a gravidade vezes o cosseno. Nove vírgula 81 vezes cosseno de 15. Então a atração vai dar 149 quilonewtons. Essa é a atração máxima. É uma atração bem grande, né? Pronto, a gente achou a velocidade e achou a atração. Vamos fazer o último exercício aqui, que é esse exercício que a gente também já fez. Então a gente está fazendo... Vocês vão ver que o livro coloca diversos exercícios que vocês fizeram, que a gente fez, né? Que foram feitos em outros lugares aí do livro. Então esse exercício a gente já tinha feito também. Não sei se vocês lembram, né? Desse colar aqui deslizando. Então eu tenho um colar C de 2 kg, mostrado na figura, ajusta-se no eixo vertical. Beleza. Se a mola encontra-se não deformada na posição A, determina a velocidade do colar para quando está aqui nessa posição e considerando que na letra A ele é abandonado a partir do repouso. Então vamos fazer primeiro a letra A. Então a letra A aí. Então o que eu quero? Eu vou utilizar o quê? Forças conservativas, mesma coisa. Não está falando de atrito nem nada, eu vou utilizar isso daqui, ó. Eu vou fazer uma referência um pouquinho diferente da do livro. Ele está orientando o eixo Y assim. Eu vou fazer... É meio confuso, tá? Eu vou orientar o eixo Y assim, ó. Tá bom? Então o eixo Y está começando embaixo. Fica bem mais fácil. Ok. Então vamos ver aí, vamos substituir. O que eu tenho de energia cinética em 1? Eu não tenho nada. A energia cinética 1 é 0. Por que a energia cinética em 1 é 0? Porque a velocidade inicial vai ser 0. Na letra A. Ele falou que é abandonada a partir do repouso. A energia potencial aqui, as energias conservativas, né, das forças conservativas. Então eu tenho, em A eu tenho energia potencial gravitacional. Então eu vou ter aí W vezes H. No caso aqui eu vou colocar YA. Certo. Energia cinética em 2, no caso aí vai ser em C. Então eu vou ter a minha velocidade, que ele vai ganhar. Velocidade em C ao quadrado. E energia potencial. Energia potencial eu vou ter. A energia potencial gravitacional vai ser 0, porque ele vai estar justamente no ponto 0 da referência. É isso daqui, né? Energia potencial gravitacional vai ser 0 aí, né? No y igual a 0. E eu vou ter energia potencial elástica. Então eu vou ter meio de K vezes a deformação. Ok, a gente vai ver quanto que é a deformação agora. Ó. Vamos estudar a deformação. O meu triângulo é assim. Tem uma coisa também. Eu tenho energia potencial em A, potencial elástica em A? Eu não tenho, porque tá falando aqui que a mola não está deformada em A. Tá bom? Por isso que eu estou fazendo só em 2 aí, só em C. Ok, esse é meu triângulo. Aqui em cima vai ser 0,75 metros. Não é isso? Isso. E esse y é 1 metro, foi falado na questão. Y igual a 1 metro. Ok. Então, quanto que vale esse comprimento aqui que eu vou chamar de L? Eu consigo perceber que isso é um triângulo 3, 4, 5. Isso é um triângulo 3, 4, 5. Como você percebeu isso, professor? Eu percebi que eles são múltiplos de 0,25. É um triângulo retângulo. Aqui é 3 vezes 0,25 e aqui é 4 vezes 0,25. Então o L é 1,25 metros. Se você não tivesse percebido isso, era só aplicar Pitágoras, tá bom? L ao quadrado igual a 0,75 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É só fazer a conta e achar aí. Ok, então quanto que é a deformação aí que eu coloquei, esse ΔS? Esse ΔS, ele vai ser 0,5 metros. Por quê? Porque é L menos 0,75, né? É a posição não deformada vezes a posição deformada. O comprimento deformado menos o comprimento não deformado. Então, esse ΔS, esse meu S é igual a 5. Vamos mudar. ΔS. Pronto. Aí o S igual a um delta, né? ΔS. Pronto. Esse ΔS aí vai ser 0,5 metros.
A gente achou o ΔS, a gente pode substituir. Então, eu vou substituir aqui. Vamos substituir, vai ficar... Eita! Pronto. Vamos substituir, vai ficar, né, mg aqui, é o W, 2 kg, 2 vezes 9,8 vezes 1 é igual a meio de m, que é 2, vezes a velocidade em c, que eu quero saber, mais menos meio. A constante elástica da mola é 3, ó, tem aqui na imagem. 3 vezes ΔS, que é 0,5. Então é só resolver para VC. E aí a velocidade em c vai dar 4,39. Isso aqui é a resposta para a letra A. Letra B. A letra B fala assim, ó, ele é solto de A com a velocidade de 2 metros por segundo. O que vai mudar? Aqui eu não tinha feito essa consideração da velocidade em 0, aqui não vai ser 0. Aqui eu vou ter velocidade. Então eu vou ter, ó, meio de mv0². Mais a energia potencial, que é mg vezes, aqui no caso vou colocar igual, né, o peso, W, vezes a altura aí, y. Aqui eu vou ter meio de mvb, vou chamar de vb, da letra B, mais a energia potencial elástica, né, meio de k ΔS. Vai ser igual a outra questão, ΔS ao quadrado. Coloquei ao quadrado, não tinha colocado ao quadrado. É isso daqui ao quadrado, tá, gente? Ao quadrado. Pronto. Então é só substituir. No caso aqui agora, eu vou colocar meio de 2 vezes a velocidade inicial que ele falou que era 2 metros por segundo. 2 ao quadrado, mais 2 vezes 9,8, que é o peso, vezes o y, que é 1, VB, que é o que eu quero saber, a massa eu sei que é 2, 3 vezes 0,5 ao quadrado. E aí, resolvendo para VB, eu vou ter 4,82. Faz sentido ser maior, né, do que a velocidade em 1, essa letra B. Da letra A. Pronto, então resolvi. Era isso que eu tinha para falar sobre energia. Tá bom? A gente cobriu todo o capítulo de energia. E aí, a próxima aula vai ser sobre quantidade de movimento. Gente, muito obrigado e bons estudos.